tema de hoje é: e tudo se faz novo. Que tal pegar um gancho na virada deste ano e fazer, a partir de agora, tudo novo? Tudo aquilo que você talvez gostaria de fazer até hoje, obrigado, e não conseguiu, não deu certo, de repente você, dentro dos seus planos, que talvez se frustraram, que tal agora aproveitar esse final de ano e fazer tudo novo, deixar tudo novo na sua vida? Que tal deixar o que ficou para trás e olhar adiante, olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé? Que tal? Que tal viver um novo tempo? Que tal viver um novo momento? Que tal viver uma nova unção? Que tal viver algo novo? Eu imagino que coisas novas geralmente trazem alegrias para a gente. Uma roupa nova, um sapato novo, um carro novo, uma casa nova, um trabalho novo, um salário novo, melhor. Eu acho que isso faz bem para a gente. Ou será que alguém gosta de viver igual o museu no passado, velho, tal, aqueles negócios? Tem alguém aqui que gosta disso? Quem gosta de coisas novas aí? Levanta a mão. Todo mundo, né? Que tal então deixar que tudo se faça novo? A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, olha a expressão que diz a Bíblia, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e também do pecado que nos envolve. Corramos então com perseverança a corrida que nos é proposta, ou seja, essa vida, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que tal então livrar-se de tudo que atrapalha a gente? Deixar de lado essas coisas. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Aquelas raízes de amargura, aquelas tristezas, aqueles planos que se frustraram, aquelas coisas que você queria fazer e de repente não deu certo e você fica olhando para trás e chorando e refletindo. Irmão, tudo se faz novo. Que tudo se faça novo na tua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Que tal dar uma chance para você mesmo? Dá uma chance para você. Olha alto, olha lá o que está lá na frente para você. Porque como eu disse, tem gente que só olha aqui embaixo, só vê. Tem gente que a visão dele é aqui. Irmãos, amplie. Olhe para Jesus. Jesus está na frente, no alto. Jesus não está embaixo, embaixo está o diabo. Jesus está no alto, autor e consumador da nossa fé, como um grande general, rodeado por soldados, por anjos, arcanjos, querubins, ou a gente indo em direção a Ele, e Ele dizendo: venham, eis que tudo se faz novo, eu quero algo melhor para vocês, eu tenho algo melhor para vocês, então olhem para mim, para de olhar para os problemas, olhem para mim. Que tal permitir, que tal dar uma chance a você mesmo? Aliás, fala para a pessoa que está do seu lado isso, fala: meu irmão, que tal dar uma chance para você mesmo? Dá uma chance. Que tal assumir hoje uma nova etapa diante do Senhor? Para basear esta ministração, eu quero ler um texto com vocês. Vamos ler juntos, se você puder. Abra aí em Lucas, capítulo 5, versículo 36, 37 e 38. Repito o que às vezes falo aqui. Esse texto, Jesus está dando um exemplo, uma conotação, mas eu posso, creio, diante do Senhor, pegar parte deste texto, ao menos esses 3 versículos, e entender algumas coisas que Jesus falou, inclusive de algo novo, de viver algo novo.
Se você está vendo alguém sem Bíblia e puder repartir com ele, faça isso. Lucas capítulo 5, versículo 36, 37, 38 diz o seguinte: Então Jesus lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Versículo 38, ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Só até aí. Jesus está falando aqui de coisas novas. Jesus estava falando nesse texto com os fariseus, com os chamados doutores da lei, com aquela gente religiosa, na verdade. E por causa da religião deles, você sabe muito bem, quem estuda a Bíblia, já leu estes textos, sabe? Eles eram tão religiosos e achavam que estavam certos, a ponto de classificar pessoas, a ponto de julgar pessoas, a ponto de se achar melhor do que as pessoas. E Jesus vem e traz o Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Boas novas, notícias novas. Algo novo eu tenho para vocês, disse Jesus. Então ele dá esse exemplo para aqueles homens. Você não pode pegar um negócio novo e colocar dentro de algo velho. Por exemplo, você não pode recortar uma parte da roupa nova e colar, costurar na roupa velha. Além de você estragar a roupa nova, a velha, ela não vai ficar boa, vai ficar ali destoante. Os tons, inclusive de cores, vão ficar diferentes. Uma é nova, a outra é velha. Aí Jesus dá o exemplo do vinho, dizendo o seguinte: o vinho então, e para quem já leu isso pela internet, o vinho, quando ele se é preparado, e eles hoje são colocados em tonéis, eles ficam ali anos, num processo de fermentação. E se for um barril velho, é o que Jesus está dizendo aqui, aquele odre que era feito, era um negócio assim, parecia um cone de couro. Quando se colocava ali o vinho e fechava, em primeira vez, a fermentação do vinho, ele ia preparando, ia deixando com aquele sabor e tal. Tirou-se dali, se fosse colocar outro vinho para esse mesmo processo, o odre velho não ia conseguir, ele ia estourar. Porque existe esse processo de fermentação, então ele fica aqueles gases, aquelas coisas dentro que acontecem. Jesus está dando esse exemplo, quando ele estava falando de boas novas, de vida nova. E eu vou usar essa expressão de coisa nova. Jesus estava falando disso. É claro que estes homens, você sabe, a maioria deles não aceitou. Porque tem gente que ele é tão religioso, ele é tão cabeça dura, que ele não permite que coisas novas, que revelações da palavra de Deus venham a fazer mudanças na sua própria vida. Por isso que eu estou dizendo para vocês hoje aqui, vamos aproveitar essa virada de ano, vamos pegar um gancho nessa virada e vamos deixar que tudo se faça novo. Vamos permitir, dentro da nossa mente, vamos tirar as coisas velhas, vamos esquecer o que ficou para trás, vamos olhar para Jesus, como disse o texto de Hebreus, vamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Para pensar agora, tem coisa que atrapalha você de viver melhor? E como tem, né? Tem coisa que atrapalha você de orar, de estudar? Tem coisa que atrapalha você de se relacionar melhor com as pessoas? Essas coisas que a gente tem que começar a pensar, e se está atrapalhando, eu vou deixar de lado. Existe algum pecado que está te envolvendo, que de repente me envolve?
Vamos deixar isso de lado e vamos olhar para Jesus, e vamos viver o novo que Ele tem para nós. Porque, irmãos, eu acho maravilhoso a presença de Deus no nosso meio. E uma vez, lá no passado, alguns anos atrás, a gente, num seminário, estudou sobre isso. Eu achei muito legal, porque a unção de Deus, por exemplo, hoje, domingo, dia 30, esse horário, 11h03 da manhã, existe a presença de Cristo aqui, a unção de Deus está aqui, é uma unção de poder, uma unção de transformação, uma unção de prosperidade, uma unção de cura, está aqui, é a presença de Deus. Beleza, acabou o culto, foi embora. Tem gente que acha assim, acho que eu vou agora no culto da tarde ou da noite, porque aquela unção, não, Deus vai vir aqui, haverá uma nova unção, porque Deus não vive de passado. Deus, a Bíblia diz que a multiforma dele, o multiforme poder dele, pode fazer coisas novas, pode criar coisas novas, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que a gente não pode ficar acostumado com essa situação de odre velho, de roupa velha. Porque por mais que seja novo o remendo, por mais bom que seja o vinho, se a nossa mente, se a nossa vida não estiver preparada, nós não vamos receber nada de novo, nós vamos ficar com aquela coisa dentro da cabeça. Por isso, irmãos, você que está aqui hoje, me permita dizer isso, você é um privilegiado. Porque quando eu orei esta semana pedindo para que Deus me desse uma palavra, a palavra que veio no meu coração foi esta: tudo se faz novo. Deus tem interesse em fazer coisas novas, maravilhosas dentro da tua vida, do teu trabalho, da tua família, dentro de você. Deus quer fazer, Deus é bom, Ele tem desejo de fazer isso. Amém? Que tal então dar uma oportunidade para você? No texto aqui que nós lemos, Jesus foi taxativo ao dizer: remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Remendo de roupa nova que o costura em roupa velha. Ele disse que se a gente fizer isso, nós vamos estragar a roupa nova e o remendo da nova não vai se ajustar à velha. Veja que Jesus está falando de coisas novas. Eu me lembro do pastor Renato, que Deus o tenha em bom lugar, quando vivo, e veio aqui algumas vezes ministrar. Numa de suas ministrações, se eu não me engano, em 2010, ele disse aqui: irmãos, Deus tem algo novo para essa igreja, a partir de agora, tudo novo. Que Deus te dê tudo novo, que Deus abençoe e faça tudo novo na tua vida. E o interessante é que se você olhar para a Bíblia, se você olhar para a palavra de Deus, a Bíblia cita novos céus, nova terra. A Bíblia cita nova vida. A Bíblia fala de um novo tempo. A Bíblia fala de um novo e vivo caminho que Jesus abriu. A Bíblia fala de um novo nome que nós recebemos, que está anotado no livro da vida. A Bíblia fala que aquele que tem Deus como Senhor de sua vida, ele tem um novo cântico. Ou seja, tem vários textos da Bíblia que falam de coisas novas. Por isso, que tudo se faça novo na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. A começar pela tua mente. Quero ler um texto com vocês, para a gente entender um pouco melhor isso. Um outro texto, abra aí por favor, se você puder, em João capítulo 3. Naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, Nicodemos, um destes doutores da lei, que aquilo que Jesus falou bateu no coração dele, levou-o a pensar, a refletir sobre sua religiosidade, sobre sua velha vida, e ele vai até Jesus e faz uma pergunta a Jesus. Aí no versículo 3 de João 3, em resposta, Jesus declara: digo-lhes a verdade, ou digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, preste atenção nessa expressão, se não nascer de novo.
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4, aí Nicodemos entra em parafuso e ele pergunta: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. 6, Jesus falou: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aí no versículo 7 ele diz: não se surpreenda, você Nicodemos, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Versículo 8, e último desse que quero ler, Jesus usa uma metáfora, uma figura de linguagem. Ele diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Só até aí. O que Jesus quis dizer aqui? Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que deixar algo novo surgir dentro do teu coração. E como eu tenho dito nesse ano de 2012, tem muita gente hoje indo para as igrejas trocar de religião. Ele era católico, ele era umbandista, ele era espírita, ele era isso, ele era aquilo outro. Aí ele trocou de religião. Ele foi para a igreja evangélica. Agora ele é crente, que é a expressão que se mais usa hoje. E muita gente que está na igreja não entendeu até hoje o que Jesus falou. Porque Jesus disse para Nicodemos: escuta, você é mestre aí em Jerusalém e você não está entendendo o que eu estou te falando? Ele falou: não estou entendendo. Você precisa nascer de novo. Você precisa permitir que algo novo venha dentro de você. Você está muito bloqueado. A sua mente, mais ou menos isso que Jesus quis dizer, sua mente está muito bloqueada. Você tem as suas amarguras, os seus pensamentos, as suas reflexões, o seu mundinho dentro da sua cabeça, que está levando você, inclusive, a viver essa religiosidade que todo mundo por aí em Jerusalém está vivendo. E olha, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você nasça, agora não mais da carne, mas do Espírito. Poxa, nascer do Espírito, como assim? A Bíblia nos ensina num outro texto que quando você e eu fomos batizados, aqueles que já foram batizados, naquela fração de segundos o velho homem ele é morto e o novo homem surge da água e do Espírito. Neste novo homem, nesta nova vida, entenda a expressão novo homem, nova vida. Neste novo homem, nesta nova vida, ele tem que entender o chamado de Deus, o propósito de Deus nessa vida. Aí eu pego um gancho, coloco aqui para vocês no telão o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23 e 24, ele disse o seguinte: vocês foram chamados, escolhidos, para serem renovados, ou seja, colocado de novo, algo de novo, no modo de pensar, versículo 24, e revestir-se do novo homem. Que tipo de novo homem, ou que tipo de homem é esse novo que Paulo está dizendo aqui? Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quem que é a verdade? Quem que é a verdade? Jesus. E que Jesus falou: eu sou o caminho. Provenientes da verdade. Provenientes também entendo de Jesus. Quando eu nasci de novo, isso que Nicodemos não entendeu, porque ele falou: escuta, como é que eu posso voltar para o ventre da mãe? Como é que eu posso... Espera um pouquinho, você não está entendendo. Aí Jesus usa essa figura de linguagem. Vamos falar do vento? Você consegue enxergar o vento? E por que Jesus, imagino, falou sobre isso? Porque na verdade aquelas pessoas, elas queriam mostrar para os outros, como muitos hoje, que são diferentes na sua forma de vestir.
Então se vestem de terno, de gravata, de saias compridas, às vezes não usam joias, bijuterias, não usam pintura, para mostrar que são religiosos ou que têm uma religião. E Jesus está dizendo o seguinte: olha o vento, você vê o vento? Não, mas você sente ele, não sente? Sinto. Você não sabe de onde que ele vem, se ele vem de lá para cá, se ele vem de aqui para lá, mas ele vem. Ele falou: assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Eles são como o vento. Quando eles chegam, não é por causa do visual, é por causa da unção de Deus, da presença de Deus, que aonde eles chegam, as pessoas se sentem bem, as pessoas veem algo diferente, as pessoas sentem algo diferente. Porque o cristão, nova vida, é para ser alegre, é para viver feliz, é para viver uma vida sadia, é para viver uma vida abençoada. Sim ou não, irmãos? Poxa, é o que está escrito na Bíblia. E por que muitos cristãos ainda não entenderam e não vivem isso? Simples. Entra ano, termina ano. Entra ano, termina ano. E as pessoas estão sempre vivendo o velho. Mais um ano. Mais um culto. Mais um dia de trabalho. Por isso que Deus, na sua multiforme vontade, poder, Deus faz tudo novo. O dia de ontem não foi igual ao de hoje. Caiu um toró, um temporal ontem aqui em São Paulo. Se cair hoje um outro à tarde, não vai ser igual ao de ontem. Talvez chova mais ou menos, igual, difícil. Se você olhar para os peixes, se você olhar para os animais, você vai ver animais, a multiforme vontade e poder de Deus de criar as coisas, de fazer as coisas. Então, eu imagino o seguinte: quando eu acordo de manhã, eu tenho a oportunidade de viver algo novo. No meu trabalho, no meu relacionamento, com o meu carro, eu tenho que viver. Mas a gente não passa algumas intempéries, alguns problemas? Sim. Mas Deus está permitindo isso, dentro da vontade dEle, quem sabe Ele permita isso, para que a gente possa crescer, para que a gente possa viver algo novo. E é isso que eu quero te mostrar nesta manhã aqui, meu irmão, minha irmã. Deus quer algo novo para você em 2013 e pelo resto da sua vida. Eu arrisco dizer que Deus quer que você e eu entremos num nível espiritual melhor, maior, mais profundo. Que não é ser aquele crente ignorante, não. De que é ser aquela pessoa assim: eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia. Por que eu leio a Bíblia? Poxa, eu leio a Bíblia porque a Bíblia faz bem para mim. É a palavra do meu Deus. Por que eu oro? Porque eu gosto de falar com Deus. Por que eu jejuo às vezes, ou muitas vezes? Porque eu tenho desejo de me aproximar com Deus. E quando eu jejuo, eu permito que o meu espírito, que o meu corpo seja, que a minha vontade seja ali fechada, seja trancada, seja subjugada pelo meu espírito, para que ele se aproxime de Deus. Quando eu comunico com as pessoas, e eu dizia isso ontem para o pastor Gilberto, no final de um tempo que a gente teve aqui com os obreiros, eu dizia para ele: cara, eu aprendi na minha vida nesses últimos anos, e é por isso que talvez hoje eu viva bem, porque eu não consigo guardar mágoa de ninguém, eu não consigo ficar com raiva de ninguém. E olha que tem nego que fala mal do pastor pra caramba, viu? Nego não, branco, amarelo, azul, tem de tudo, né? Que fala mal, que critica o pastor, que o pastor está errado, que ele devia fazer isso, que ele devia fazer aquilo, que ele devia fazer aquilo outro, que ele não devia ter feito isso, que aquele pastor, que o outro, que não sei o quê, que não sei o que lá. Irmãos, eu aprendi sinceramente, e eu falava isso para o pastor Gilberto, eu aprendi, eu não guardo mágoa de ninguém. Aliás, lembrando, né, Hermes, aquela conversa de sexta que a gente teve junto com o Paulinho, por isso que Jesus falou que a gente tem que ser como criança. E criança vive sempre novidade, né? Ele vai lá, briga, aí vai chorando, pai, não,
Aí o pai fica, às vezes o pai toma as dores do filho, aquele filho daquele irmão lá, bateu no meu filho, ele vai ver. E passa 5 minutos, os dois estão juntos lá de novo. Aí o pai olha e não entende. Mas como é que pode? Pois é, Jesus disse, sejam como as crianças. Que às vezes se desentendem, mas passa 5 minutos, passa 10 minutos, eles estão juntos de novo brincando, como se nada tivesse acontecido. Até um exemplo disso é você em Boituva, na casa do meu sogro, no final de ano. Tenho 2 sobrinhos, se tudo que você dá para um, tem que dar para outro igual. Porque senão, não, é meu. E tem um maiorzinho que está ficando mais esperto, que o carrinho dele às vezes quebra, ele sabe aquele cara que tipo troca e pega o do outro assim? Mas o outro já sabe também, fala, olha aqui, esse carrinho não é o meu. E chora, aí vai para a mãe, e vai para o pai, e tal. E minha sogra, que é a avó, intervém, e tal, aí, e fica lá, aí passa 5 minutos, tá os dois lá. É assim que a gente devia ser. Esquecer, passou. Não, grandão é tudo bobo. Guarda no coração a mágoa, não falo com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele outro. Irmão, irmã, que tal permitir que tudo se faça novo na tua vida a partir de hoje? Que tal permitir isso? Que tal dar uma oportunidade para você? Que tal aproveitar melhor esse ano novo? Que tal aproveitar melhor a sua vida? Deus te deu a vida para você viver e viver intensamente, e viver o melhor. Nas lápides de cemitério, existe lá, você que já foi em cemitério, o nome do falecido ou da falecida, e lá, a data que nasceu, o ano que nasceu, tracinho, o ano que morreu. Esse tracinho é tudo que o cara viveu na vida dele. E quando a gente às vezes vai lá e vê lá que o cara nasceu, vamos dizer, 1980 e morreu em 2000, ou seja, viveu 20 anos apenas, você começa a imaginar e fala assim, poxa, esse cara viveu só 20 anos, podia ter aproveitado melhor a vida. Talvez se envolveu com drogas, talvez se envolveu com bebida, talvez se envolveu com isso, aquilo outro, acabou vivendo a vida dele, estragou, morreu, foi embora, já era. Está aí marcado, já era. Esse tracinho da nossa vida, o que a gente tem feito? A gente pode aproveitar mais. Eu quero pegar um gancho da expressão que tem usado aqui em 2012. Você pode fazer mais. Diga para o seu irmão da esquerda e da direita, meu irmão, você pode fazer mais. Diga para ele assim, você pode aproveitar mais. Você pode. Poxa, que tal deixar de lado amarguras, pensamentos, preconceitos? Que tal deixar de lado os seus paradigmas? Que tal viver o novo que está por vir? Pergunto a você, você crê que algo novo está por vir? Amém. Vou perguntar de novo, você crê que algo novo está por vir? Amém. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você está preparado? Está preparado? Porque esta manhã é manhã de você se preparar. Quero te dar aqui alguns conselhos dentro da palavra de Deus. Você que gosta de anotar, tem vários textos que eu quero te passar, ministrar nesta manhã. Que tal você amar mais? Que tal você perdoar mais? Que tal você aprender mais? Irmãos, que tal em 2013 ouvir mais e falar menos? Que tal? Tentar pelo menos. Viver algo novo. As pessoas conhecem você porque você fala muito. Parece o Tite lá do Corinthians. Que tal se no ano que vem as pessoas chegarem no final de 2013 olhar para você e falar, poxa, você falava tanta coisa pelos cotovelos e agora estou vendo que você está falando bem menos. Que tal se as pessoas olharem para você no final de 2013 e falar, rapaz, você mudou, hein? Você era aquele cara chato, sem sal, agora você está legal. Se a pessoa chegar no final de 2013 no meio da tua família, e quando você chega, as pessoas ficam assim, oh, chegou! Porque tem gente que quando chega assim, nessas festas de final de ano de família, ele chega e a pessoa, ih, chegou. Por quê? Porque aquele cara chato. Que tal deixar algo novo? Que tal deixar uma marca nova? Que tal onde você chegar, as pessoas realmente falam assim, pô, eu vi que você é cristão, hein? Por quê? Pelo jeito que eu vi? Não. Pô,
o jeito que você fala, o jeito que você age. Você é uma pessoa diferente. Caramba, eu queria conhecer esse Jesus aí que você diz que conhece, porque eu estou vendo mudança na tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6, 7, 8 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Vou citar aqui de novo. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Dicas, hein? Se você fizer isso, Ele vai endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Permita algo novo no teu coração. Tema o Senhor, o teu Deus, e evite o mal. Versículo 8. Isso te dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quer ter uma boa saúde? Quer ter os ossos fortes ano que vem? Além de ter uma boa alimentação, tem uma boa cabeça. Algo novo. Esquece o que passou. Deixa para trás. Mas e aquela mágoa? Deixa para trás. Mas e o que falaram de mim? Deixa para trás. Viva algo novo. Porque Deus quer fazer de você gente nova, gente abençoada, gente que faz. É isso que Deus quer para nós. Provérbios capítulo 3, versículo 18 diz que a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Para você que é jovem, para você que ainda tem pai e mãe vivo, que tal obedecer mais seus pais? Que tal ouvi-los mais neste próximo ano? Pastor, mas veja bem, eu não conhece o meu pai, minha mãe, eu não conheço, mas Deus conhece. E Ele é o seu pai, e ela é a sua mãe. Quer um conselho bíblico para você ter algo de novo dentro do teu coração? Provérbios 4:1. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Ouça o conselho, a instrução do pai. Provérbios, um outro texto, capítulo 6, para você que tem pais ainda vivos. Versículo 20, 21, 22 diz: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao seu coração, ate-os ao redor do pescoço. Se você fizer isso, 22 ele diz: quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Quer ter uma vida abençoada, algo novo? Poxa, pastor, por que a minha vida está sempre na mesma? Talvez porque você até hoje não aprendeu a honrar, a obedecer e a abençoar os seus pais. Um outro texto, Provérbios capítulo 11, versículo 29, guarde esse. Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. E tem muita gente hoje colhendo vento, tempestade, não tem nada. Por quê? Porque ele só traz problema para a família. Que tal 2013, você que é filho, filha, viver algo novo? Que tal no final de 2013, sua mãe e seu pai olhar para você e falar assim: poxa, esse Jesus que você fala aí, ele mudou tua vida, viu? Você era respondão, língua solta, linguarudo. Eu ouvia você falando mal de mim e tal, mas agora eu estou vendo que você mudou. Que tal chegar 2013 e algo novo acontecer? Amém? Que tal em 2013 parar de ficar falando mal, parar de ficar julgando, parar de ficar vivendo essas briguinhas, essas coisas no meio de relacionamentos, seja relacionamento conjugal, familiar, seja relacionamento profissional, seja relacionamento de amizade, de irmandade. Que tal viver algo novo que Deus tem para nós? Porque, irmãos, vamos parar para pensar aqui um minutinho. Se Deus deu a vida dele, Jesus deu a sua vida na cruz por nós, você acha que ele morreu para a gente viver a vida velha, a mesma vida?
de altos e baixos, de briga, de discussão. Você acha mesmo que Deus morreu, que Jesus morreu por isso? Se ele disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, poxa, nós também precisamos nascer de novo. Sim ou não, irmãos? Precisamos nascer de novo. Que tal mudar o teu vocabulário para 2013? Que tal, em vez de falar tanta besteira e maldição, falar mais bênçãos? Quem tem carro aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Tem muita gente que o carro dele quebra o ano todo. Tem problema o ano todo. Sabe por quê? Primeiro porque ele não faz manutenção. Isso é óbvio. Mas na maioria das vezes dá problema, por quê? Porque quando surge um probleminha, fala, essa porcaria de carro, essa desgraça de carro, essa droga, não vejo a hora de vender essa bomba aqui e comprar o melhor. Aí ele vende para alguém abençoado, alguém que abençoa, e o carro na mão da pessoa dura anos. Ele fala, caramba, comigo só dava problema com aquele ali. Por quê? Porque você também tinha uma língua felina. Vivia amaldiçoando o carro. Tem gente que tem trabalho, mas ele vive amaldiçoando o trabalho dele. Porcaria de trabalho. Eu já falei aqui várias vezes, patrão aí, ladrão, só pensa nele. Miserável, unha de fome. A gente precisa mudar o nosso vocabulário. Deus quer, eu tenho certeza absoluta, porque isso está contido na palavra. Deus quer trazer palavras novas para a nossa boca. Para a tua boca, para a minha boca. Deus quer. Ele chamou a gente para abençoar. Por isso, 2 conselhos de Salomão aqui para você. Provérbios 10, 11 diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Versículo 12: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Uma outra dica aqui, que tem gente que tem problema de relacionamentos, e ele se afasta, ele se isola. Não quero com ninguém, não, só quero, tal. Para com isso, nós somos seres humanos. Seres humanos têm erros, pecados, somos imperfeitos. Dentro da igreja, a gente tem que aprender a viver esta nova vida, que implica em amar, em perdoar, em estar junto. Que tal 2013 a gente viver isso? Porque Salomão também aconselhou, Provérbios 18:1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Muita gente hoje é insensata, ele não tem senso. Ele vive como aqueles religiosos da época, que Jesus tanto combateu. Irmão, que tal abençoar mais e bendizer menos em 2013? Topa? Fala para o teu irmão, meu irmão, vamos abençoar mais em 2013? Pensou chegar no final de 2013, alguém olhar para você e falar, você mudou, hein? Mudei? Por quê? Porque antigamente você era um poço de pessimismo, você só falava mal, você só criticava, agora você está até aqui, você passa num lugar, oh Deus abençoe esse lugar, oh Deus abençoa aquela vida que me fechou ali, que ele não bata lá na frente, ao contrário, que ele chegue são e salvo. Porque tem gente que quando leva uma fechada fala assim, você vai ver, que Deus te castigue em nome de Jesus, olha o poste, vai bater. Que tal abençoar mais? Os seus vizinhos, aqueles caras chato, corintiano, palmeirense, São Paulino, que fica ali gritando. Santista não, Santista é tudo gente boa, tal. Que tal fazer isso? Abençoá-los. Esse povo aí, tal. Ao contrário. Provérbios 13:3 diz que quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. No outro texto, Salomão disse, Provérbios 12:18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E Deus chamou a gente para ser pessoas sábias dentro da palavra do Senhor. Provérbios 12:22 diz, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. E Provérbios 15:1 diz que a resposta calma
desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Que tal 2013, vou usar a expressão do pastor César aqui, esses botões que a gente tem, né? De ira, contenda, inveja, maledicência, existem esses botões em nós. E o diabo sabe onde está. E ele bota pessoas, coloca pessoas do lado para fazer essas pessoas apertar esses botões. Então a pessoa vem e fala com você, ele está falando a verdade, mas ele está falando de uma forma ríspida, dura. E ele, sem querer, aperta esse botão, o botão da ira, o botão da discórdia. Dentro do casamento, principalmente, a mulher vai falar com o marido, ou o marido vai falar com a mulher, e já fala ríspido, usa aquelas expressões, e xinga às vezes, e fala. Escuta, vamos falar, que tal 2013 entrar mais ameno? Que tal 2013 ser um pouquinho melhor? Que tal 2013, final de 2013, tá os casalzinhos tudo beijando, tal. Tudo bem esse ano, foi um ano de paz, alegria. Não era melhor assim? Sim ou não? Pois é. Depende da gente. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Por último, já estou encerrando aqui, tem mais só 22 páginas. Que tal se alegrar mais neste novo ano? Irmão, como tem gente mal-humorada. Como tem gente que reclama nessa terra. Como tem gente com o coração fechado. Meu Jesus amado, Deus quer trazer algo novo para você, para mim. Deus quer que você sorria mais. Você não tem dente, dá um jeito aí. Deus vai abrir as portas, você colocar lá uma dentadura, se for o caso, para você rir mesmo. Sorria mais. Você tem que sorrir mais. Tem muita gente fechada. Precisamos nos alegrar. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente precisa se alegrar. Deus é com a gente, irmãos. Deus é contigo, irmão. Alegre-se mais. Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E como tem gente que na hora de rir, ele dá aquela risada assim oprimida, né? Você não sabe se ele está rindo ou se ele está chorando. Já viu pessoas assim? E quando você dá risada, você quá, 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 quá. Tem gente que dá risada, dá aquela risada sem graça, né? Gente que tem o espírito oprimido. Irmãos, a alegria do coração transparece, deixa transparecer. Pastor, mas você não sabe a pendura que eu estou. Nesse final de ano eu só comi ovo, zoião, aquelas duas misturas, gema e clara. O pastor Ripari tanto fala. Aí, glória a Deus, porque nós não comemos isso, nós comemos carne bastante, graças a Deus, esse ano. Mas eu não comi, pastor, por isso que eu estou triste. Irmão, você comeu, nem que seja ovo, arroz, feijão, mas você comeu. E está comendo. Alegre-se no Senhor. Provérbios 15, 15 diz que todos os dias do oprimido são infelizes. Todos os dias do oprimido são infelizes. Mas o coração bem disposto está sempre em festa. Coração disposto. A gente canta aqui, né? Deus, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Você acha que Deus agora está sentado no trono dele com a mão no queixo, assim, deprê? Mais um dia, está tão triste aqui. Você acha que os anjos não estão lá cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus com poder na sua mão controlando todo o universo? É que a gente é tão pequeno, a mente do ser humano é tão pequena que a gente não enxerga essas coisas. A gente conversava sobre isso. Se você assistir aqueles canais do National Geographic e outros que passam reportagens do globo, do universo, você fala assim, poxa, eu tenho um Deus maravilhoso. Um Deus maravilhoso. Por quê? Porque nós vivemos num sistema solar. O Sol daqui, a distância daqui da Terra no Sol é mais ou menos uns, não me lembro direito, mas vamos falar em uns 2 anos-luz. Ou seja, você vai passar 2 anos viajando para tentar chegar no Sol. E na velocidade da luz. E a Bíblia diz, os cientistas descobriram que existem milhões de sistemas solares. Deus, quando pegou Abraão, falou, sai para fora da sua tenda. Abraão meio deprê, porque eu não tenho filho, porque o filho que eu queria ter da minha mulher eu não tive. Não vou falar aquela outra coisa não, tá, Emerson? Então,
Deus, e aí? Deus fala, sai fora da tenda. Olha para o céu. Conta as estrelas. Ah, Deus, são tantas, né? Nossa, tem milhares, de milhares, de milhares, de milhões. Aí Deus olha para ele e fala assim, assim vai ser a sua descendência. Aí a Bíblia diz que Abraão acreditou naquilo e aquilo foi lhe creditado como justiça. Por isso ele foi considerado amigo de Deus. E Deus nesta manhã está dizendo para mim e para você, escuta, deixa as coisas velhas para trás, deixa tudo se fazer novo, porque eu tenho coisas maravilhosas para fazer na vida de vocês ainda enquanto vocês estão nessa terra. Vou perguntar de novo aqui, você está preparado para algo novo que Deus vai mandar para a tua vida? Glória a Deus. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Meu irmão, eu podia citar vários textos aqui. Por exemplo, o texto de Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14. Que tal ser mais verdadeiro nesse novo ano? Que tal viver mais a verdade? Que tal realmente viver a verdade diante de Deus e dos homens? Que Salomão escreveu, Provérbios 28, 13, diz que quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aí ele acrescenta dizendo no versículo 14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Quem endurece o coração vai cair na desgraça. Por isso que tem muitos, entenda essa expressão, desgraçados hoje. Gente sem graça. Principalmente sem a graça do Senhor. Aquelas pessoas que não cheiram nem fedem, aquelas pessoas que, sabe, às vezes está na igreja, mas não está. Por quê? Porque não tem essa alegria, essa graça, esse desejo, esse algo novo, essa vontade de viver o novo do Senhor. E a palavra de Deus também no livro de Provérbios, eu encerro com esse texto, versículo 30, capítulo 30, versículos 7, 8 e 9. O escritor aqui já não era mais Salomão, era um outro rei. Junto com Salomão ele escreveu, 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Versículo 9 ele diz, se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então o que o escritor aqui sábio disse? Deus, me dá o que é necessário, para eu viver feliz, para eu viver bem, e eu quero viver bem, eu quero viver feliz, eu quero ter a bênção do Senhor na minha vida, eu quero, Deus, a partir de hoje viver o novo do Senhor em mim, nos meus relacionamentos, na minha família, no meu trabalho. Deus quer colocar ideias novas na sua mente, Deus quer colocar projetos novos nesta manhã aqui, novos nesta manhã na tua mente, Deus quer trazer coisas novas para você. Aí eu pergunto de novo, você está preparado para isso, meu irmão?